Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Oremos a Deus nesse instante. Espírito Santo, na tua santa presença, aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer de todo o nosso coração. Nós consagramos para o Senhor esse dia e te pedimos que a tua presença, ó Deus, esteja conosco, hoje e sempre. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, nós consagramos para o Senhor esse dia e colocamos nas tuas mãos as nossas vidas. Abençoa a nossa entrada, a nossa saída, abençoa nossas casas e as nossas famílias, no nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. A palavra está escrita em Salmos 51, verso 11, que nos diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Todo salmo tem uma história e o Salmo 51 tem uma história. O Salmo 51 foi escrito por Davi e ele escreve esse salmo em um momento difícil da vida dele. Ele tinha cometido um pecado, um terrível pecado que desagradou Deus, desonrou a Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus tinha escolhido Davi para ser rei em Israel. E Davi, quando se torna rei, ele comete esse terrível pecado. Ele comete o pecado de adultério com uma mulher chamada Betseba. E quando Davi comete esse pecado com Betseba, a Bíblia diz que o profeta Natã vai na presença do rei Davi e conta uma parábola. E a parábola era o seguinte: havia um homem que tinha várias ovelhas e outro homem tinha uma única ovelha. O que tinha várias ovelhas foi e exterminou aquele que só tinha uma única ovelha, só para ficar com a única ovelha daquele homem. O que nós vamos fazer com este homem, Davi? Perguntou o profeta Natã. Davi, furioso, disse: este homem merece morrer. O profeta olha nos olhos do rei Davi e diz: este homem, Davi, é você. Você é este homem. Você é este homem. Então Davi, ele cai em sua consciência e compreende que ele tinha cometido um grave pecado, porque ele arquitetou um plano maldoso e maligno para destruir a vida do esposo de Betseba. Tudo isso para ficar com aquela mulher, Betseba. E ela fica grávida. Com esse pecado de adultério do rei Davi, ela fica grávida e perde a criança. E a vida de Davi fica de cabeça para baixo, do lado avesso, porque Deus, ele diz uma palavra de justiça e juízo sobre Davi. Deus, ele diz assim: olha, Davi, a minha espada não vai se apartar da tua casa. A partir desse pecado de Davi, Davi sofreu severas e graves consequências daquele erro, daquele pecado. A casa de Davi, a família de Davi, ficou do lado avesso, de cabeça para baixo, e Davi começou a sofrer e a padecer por causa daquele pecado. Arrependido do pecado,
Davi vai conversar com Deus. E é nesse momento que ele escreve o Salmo 51. E quando Davi vai conversar com Deus, Davi ele rasga o coração diante do Senhor. Ele abre o coração e desabafa. E ele começa a implorar o perdão de Deus, porque de fato Davi estava arrependido e queria uma nova vida, queria uma nova chance, queria um novo começo. E Davi ora, implora pelo perdão, mas o que me chama a atenção nesse Salmo 51 é o verso que nós lemos, e eu quero ler mais uma vez. Ele diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Perceba que Davi, ele poderia ter dito: não retires de mim a coroa de rei, não retires de mim o palácio de rei, não retires de mim o trono de rei, não retires de mim a autoridade de rei. Ou seja, Davi ele poderia ter pedido para Deus não retirar dele as coisas materiais. Mas a preocupação de Davi não era com a coroa. A preocupação de Davi não era com o trono. A preocupação de Davi não era com o palácio. A preocupação de Davi era perder a presença do Espírito Santo, porque Davi sabia que tudo que ele tinha foi por causa do Espírito Santo. Tudo que ele possuía, a coroa, o trono, o palácio, o reinado, a autoridade de rei, todas as conquistas de Davi, ele tinha estas conquistas por causa do Espírito Santo. Ele tinha até mesmo o dom de compor canções, porque muitos dos salmos foram escritos por Davi. Davi, ele tinha uma habilidade em tocar. A Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, os espíritos malignos que estavam na vida de Saul eram expulsos. Davi era ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habitava em Davi, mas quando ele comete o pecado, o Espírito Santo se remove. O Espírito Santo sai de Davi e Davi percebe a ausência do Espírito Santo. E por isso ele está clamando: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não estava preocupado com a coroa, com o palácio, com o reinado. Davi estava preocupado em perder o Espírito Santo, porque ele sabia que uma vida vitoriosa só era vitoriosa com o Espírito Santo. Davi venceu Golias porque o Espírito Santo o ajudou. Davi venceu exércitos porque o Espírito Santo o ajudou. Davi governava o povo de Israel com equilíbrio e com sabedoria, porque o Espírito Santo o ajudava. Davi conduzia o povo, porque o Espírito Santo o ajudava. Davi ele fazia lindas composições de cânticos, que é os salmos, porque o Espírito Santo o ajudava. Então Davi sabia que o motivo das bênçãos e das maravilhas de Deus na vida dele vinha por intermédio do Espírito Santo. Esta é a importância do Espírito Santo. Então Davi ora, pede o perdão, e a boa notícia é que Davi alcança o perdão de Deus. Deus perdoa Davi, e Davi, a partir daquele momento, se arrepende verdadeiramente do pecado, não cai mais naquele erro e fica firme novamente na presença do Senhor. Essa passagem nos mostra a importância do Santo Espírito de Deus. Essa passagem nos mostra o quão importante é a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Davi, ele caiu no pecado porque ele já tinha perdido a presença do Espírito Santo. No momento que ele começou a planejar como ele conseguiria destruir a vida do esposo de Betseba, o Espírito Santo já tinha saído há muito tempo da vida de Davi. Mas só que Davi não tinha percebido isso, porque o pecado ele cega. O pecado ele tira a visão espiritual da pessoa.
O pecado, ele tira a sensibilidade espiritual da pessoa. E a pessoa fica perdida em trevas. O pecado causa esse efeito. Mas quando Davi ele cai na real e compreende que o Espírito Santo estava distante porque ele estava em pecado, então Davi implora. Davi ele poderia ter dito: Senhor, não retires o trono, não retires a coroa, não retires o reinado. Mas ele diz: não retires o teu Santo Espírito. A presença do Espírito Santo, ela é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. Lembra de Sansão? Sansão, quando perdeu a presença do Espírito Santo, quando os cabelos foram cortados por Dalila, ele perdeu também as forças essas que era o Espírito Santo que dava para ele. Então, a força de Sansão vinha do Espírito Santo, a coragem de Davi vinha do Espírito Santo. Então, tudo começa pelo Espírito Santo. Uma vida vitoriosa só é vitoriosa com a presença do Santo Espírito. Uma vida abençoada, uma família abençoada, um casamento abençoado, filhos abençoados, finanças abençoadas, tudo que se trata de bênçãos e vitórias vindas de Deus vem pela presença do Espírito Santo. Quando cheios da presença do Espírito Santo somos, abençoados somos em tudo que fazemos. E aonde as nossas mãos tocam, o Espírito Santo toca também. Há uma importância poderosa, há uma importância gigantesca em buscarmos a presença do Espírito Santo. E nesse momento, vamos estar fazendo uma oração, e eu quero orar por sua vida, por sua casa, para que Deus abençoe cada dia mais e mais. Coloca aí nos comentários o seu pedido de oração, e neste momento, com um coração cheio de fé, oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, na Tua presença aqui estamos mais uma vez, e queremos buscar a Tua face na beleza da Tua santidade, porque confiamos no Teu poder, no Teu amor e na Tua graça, e na Tua justiça e no Teu perdão. Senhor, Davi reconheceu que sem o Teu Santo Espírito ele não conseguiria. Davi reconheceu que somente com a presença do Espírito Santo ele conseguiria vencer, ele conseguiria estar de pé. Davi reconhece, e reconhecendo ele diz: não retires de mim o Teu Santo Espírito. E por esta razão queremos buscar a presença do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito venha abençoar, proteger, guardar e livrar, fortalecendo, quebrando maldições, desfazendo embaraços, abrindo portas e caminhos e abençoando em todas as áreas. Abençoa na vida sentimental, abençoa na vida financeira, abençoa na vida espiritual, abençoa a cada um com as ricas bênçãos do Teu divino poder. Deus, nós Te pedimos, aqueles que estão enfermos, doentes, sejam visitados com a cura. Aqueles que estão desesperados, sejam visitados com a esperança. Aqueles que estão caídos, sejam visitados com o Teu levantar. Aqueles que estão tristes, sejam visitados com a alegria do Teu Santo Espírito. Aqueles que precisam de uma cura imediata, que o Teu Santo Espírito opere o milagre. Aqueles que precisam do perdão, que o Teu Espírito Santo traga o perdão. Deus, eu oro e intercedo por cada vida e apresento a cada pedido de oração, e que o Senhor abençoe com as dádivas do Teu poder e com as 12 bênçãos de vitória. Nós oramos, Te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus, abençoa o Teu povo com as ricas bênçãos do Teu poder. Nos concede um dia maravilhoso na Tua presença, e que a nuvem reluzente da Tua glória esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. No nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus.
E lembre-se sempre, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E o Espírito Santo de Deus está conosco para nos ajudar e guiar os nossos corações. Um grande abraço no teu coração, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sempre.